O ano era 1989. Nas rádios, o sucesso era Gypsy Kings. Inimigos do Rei. O rock da banda Guns N' Roses também era sucesso em 1989. E na política, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Após quase 30 anos sem eleições diretas para presidente da República, os brasileiros puderam votar e escolher um entre os 22 candidatos que faziam oposição ao atual presidente José Sarney. Era novembro de 1989. Após uma campanha agitada, com trocas de acusações e muitas promessas, Fernando Collor de Mello venceu seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. A campanha eleitoral do segundo turno teve seu momento mais importante na noite de ontem. Foi o duelo entre os dois candidatos pela televisão. O debate durou quase 3 horas e foi transmitido por um pool formado pelas 4 principais redes de TV. Reveja agora alguns momentos do debate. É preciso saber de antemão que desde 1980, portanto já há 10 anos atrás, e quando foi fundado o Partido dos Trabalhadores, ele foi fundado na base da liberdade política, na base da liberdade da autonomia sindical, na base do pluralismo político. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional, até porque o partido daquele que é meu adversário se negou a assinar, ou não assinar, mas votou contra o texto constitucional. O tratamento das greves. E nós vamos tentar criar instrumentos para fazer com que essas categorias essenciais passem a ser tratadas como categoria essencial do ponto de vista do salário que cada uma vai receber. Agora há um outro tipo de greve, que é a greve política, que é a greve patrocinada pela CUT, que é a greve patrocinada pelo braço sindical do outro candidato. Essa greve política é feita apenas para realçar, colocar no noticiário as suas lideranças. E esse grevismo político já recebeu uma resposta drástica, uma resposta negativa da sociedade, que não aceita mais esse grevismo político. A questão do Nordeste. O problema do Nordeste não é um problema de seca, é um problema de cerca. Daí porque ele defendia a reforma agrária, senão morreriam milhões e milhões de nordestinos, como está aí a imprensa dizendo e o IBGE afirmando que é possível até nascer uma sub-raça. Eu quero, de alguma maneira, repelir essa insinuação de que nós sejamos sub-raça, até porque sub-raça eu não sou, como também acredito que o meu adversário não seja sub-raça somente pelo fato de ter nascido no Nordeste. A prova de que não somos sub-raça, deputado, é que nós estamos aqui disputando a eleição presidencial 2 pessoas com origens no Nordeste. A violência na campanha. Nós nunca fomos intolerantes, baderneiros e bagunceiros para irmos lá para fazer o que eles fazem e o que fizeram nos nossos comícios. Agora mesmo, fora de uma manifestação, numa passeata, a jogadora de basquete, a Norminha, foi agredida covardemente por 6 marmanjos que brandiam a bandeira vermelha com a foice e o martelo do PT. Isso é uma atitude democrática? E eu, que durante várias vezes o meu partido foi acusado de violência, eu acredito que pouca gente nesse país foi vítima de violência como foi o Lula em toda a sua vida política. Portanto, eu estou tranquilo que cumpri com o meu dever cívico enquanto candidato
Estou tranquilo que cumpri com o meu dever cívico enquanto a pessoa preocupada em elevar o nível de consciência política do nosso povo. E estou tranquilo de que essa contribuição será e foi ouvida pelo nosso povo. Salários. Uma pergunta que eu queria fazer ao meu adversário é o seguinte: quais as medidas concretas que você tomaria caso um político seu, um político do seu partido, tentasse legislar em causa própria, tentasse fazer uma legislação para tirar proveito pessoal do seu projeto de lei? Eu tenho um caso concreto. Recentemente, o deputado Renan Calheiros, líder do PRN na Câmara dos Deputados, encaminhou um projeto de lei para congelar os salários já poupudos dos senhores deputados federais e dos senhores senadores da República, que, como disse aqui há pouco, como deputado do PT, passa a ganhar 200 mil cruzados novos, mais de 100 vezes o salário mínimo no país, que tem mordomias, como operações em hospitais caríssimos. E esse projeto de lei foi solicitada a urgência urgentíssima a todos os partidos. O PT se negou a assinar. Os acordos políticos. O ex-governador Leonel Brizola afirmou que o vice do outro candidato afirmou, com letras maiúsculas, que o vice do outro candidato é corrupto. Eu queria saber do outro candidato: o ex-governador Brizola está mentindo? Ou o seu candidato a vice-presidente é realmente corrupto? Brizola disse que o Bisol contraiu um empréstimo que ele considera imoral, e o Bisol disse que o empréstimo é correto e que vai processar o Brizola. Ora, obviamente que eu, quando fiz aliança com o Brizola, não pedi para o Brizola passar a gostar do Bisol, e nem pedi para o Bisol passar a perdoar o Brizola. O que eu pedi era para que os dois entendessem que o momento maior era ganhar as eleições. É rigorosamente inacreditável. O ex-governador Brizola chama o candidato a vice do adversário de corrupto, e o candidato acha que é perfeitamente normal, apenas pede aos dois que não se digladiem, que não se xinguem nesse período, para tirar proveitos eleitorais, para que não afete a questão eleitoreira. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Mello e, por último, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui. A bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Nós, que pertencemos à classe trabalhadora, sabemos perfeitamente bem que a nossa luta titânica é para escapar da fome, é para escapar do desemprego, é para escapar da favela ou debaixo de uma ponte. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do Brasil e o governo do presidente Fernando Collor. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil, a gente somos inútil. Fernando Collor de Mello tomou posse no dia 15 de março de 1990. Está descendo nesse momento do Rolls Royce, cumprimenta algumas autoridades. E vai subir a rampa, nesse momento, para fazer o juramento à Constituinte e sair daqui já como o novo presidente do Brasil. Aplaudido no plenário do Congresso Nacional, fazendo ver da vitória o presidente eleito. Está em fim no plenário. Nós estamos lá no plenário com a repórter Adriana Mota e também com a comentarista Vilas Boas Correia.
Bom, o presidente Fernando Collor está agora subindo para assentar na cadeira da presidência. A sessão é suspensa até que ele se assente lá junto com o vice-presidente. Por enquanto, o plenário está de pé aplaudindo o presidente Fernando Collor. Ele cumprimenta agora o senador Nelson Carneiro. Logo depois, eles vão prestar o compromisso constitucional. Vão jurar sobre a Constituição. Parece que agora já vão retomar a sessão. Vilas, com você agora. Amanhã começa uma briga. O plenário estará dividido diante vice-presidente da República das propostas que o presidente vai apresentar. Mas vamos ouvir o presidente prestar o compromisso constitucional. Ele agora vai jurar sobre a Constituição. Todo o plenário já está de pé para ouvir o juramento do presidente eleito, Fernando Collor de Mello. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fará o pronunciamento logo depois que assinar o livro da posse. O senhor vice-presidente vai prestar o compromisso. Vai falar. Peça a palavra. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E logo depois o presidente eleito vai fazer um pronunciamento. O termo de posse será a seguir assinado pelos senhores presidente e vice-presidente da República, pelos senhores presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e pelos demais membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O presidente eleito, Fernando Collor, assina agora o termo de posse. A partir desse momento, ele já é o novo presidente da República. Está sendo muito aplaudido pelo plenário. Agora é a vez do vice-presidente Itamar Franco. E também foi muito aplaudido pelo plenário. Agora o presidente do Senado, Nelson Carneiro, também assina. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A partir de hoje, nós estaremos enfrentando duramente esses que reputo como os maiores problemas nacionais: a inflação, a corrupção e o estado de miséria em que vive a imensa maioria da nossa população. Aqueles que nos levaram à presidência da República, aos pés descalços, aos descamisados, aqueles que estão sofrendo com esse processo injusto de desenvolvimento do país, a esses eu quero dedicar uma palavra especial. É para vocês que eu estarei governando. Sua primeira medida, como presidente da República, foi anunciar um pacote de modernização administrativa e vitalização da economia através do Plano Collor I, que previa, entre outras coisas, a volta do cruzeiro como moeda, o congelamento de preços e salários, bloqueio de contas correntes e poupanças no prazo de 18 meses, demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos. O objetivo deste plano, segundo o presidente Collor, era conter a inflação
e cortar gastos desnecessários do governo. Porém, estas medidas não tiveram sucesso, causando uma profunda recessão, desemprego e insatisfação popular. Trabalhadores e empresários foram surpreendidos com o confisco em suas contas bancárias. O governo chegou a bloquear em moeda nacional o equivalente a 80 bilhões de dólares. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. Hoje, um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia, a única que chegou tarde, e abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação. O anúncio das primeiras medidas do governo Collor foi transmitido ao vivo para todo o país, num horário em que muita gente ainda estava em casa. Às 10h30 da manhã, o presidente Fernando Collor de Mello inovou e surpreendeu outra vez. Saiu a pé para ir ao Congresso Nacional. A caminhada de 4 minutos foi outra oportunidade para que as câmeras registrassem mais esta marca do estilo Collor. De volta ao Palácio, o presidente continuou a tarefa de receber líderes estrangeiros que vieram para a posse. No final da tarde, outra surpresa do novo presidente. Os dragões da independência se prepararam para a saída dele pela rampa do Palácio. Mas a centena de pessoas que esperava ver o presidente Collor viu frustrada o helicóptero decolar pelo outro lado do Palácio. O ritmo de trabalho do primeiro dia de governo do presidente Fernando Collor parece ter sido ditado muito mais por uma tendência do que por uma simples coincidência. Para amanhã, sábado, o presidente reservou o dia inteiro para despachar normalmente aqui no Palácio do Planalto. Os funcionários do Palácio já foram avisados para chegar às 8 da manhã e para se prepararem para um dia de expediente normal. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. O presidente dividiu as medidas em 3 blocos, começando pelo que ele chamou de saneamento moral. 1. Abuso econômico. Passa a dar até 5 anos de cadeia neste país. Esconder mercadorias. Exagerar nos preços. Iludir o consumidor. Levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. 2. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. 3. Extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salários, etc. 4. O anonimato da riqueza escusa, conseguida com sonegação, está extinto. Acabaram os títulos ao portador e o sigilo protetor até de criminosos. 5. As grandes fortunas passarão a pagar sua contribuição para sanear o país. 6. Os ganhos de capital obtidos nas bolsas de valores passam a ser tributados, encerrando-se assim uma odiosa discriminação. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja 0. Para isso, ele adotou as seguintes medidas: reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas e afastamento de maus funcionários. Suspensão de todos os subsídios, inclusive os concedidos às exportações e à informática. Os agricultores passam a pagar imposto sobre os lucros. Redução da perda de receita pela indexação dos impostos devidos à União e a atualização das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Reajuste de preços públicos. O presidente Fernando Collor falou ainda sobre as medidas de modernização da economia. 1. A flutuação cambial sob controle do governo. 2. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. 3. Demarragem de um ambicioso programa de desestatização.
4. Privatização de débitos para com a União, através de leilões de indivíduos interessados em receber dívidas atrasadas do governo federal. 5. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. Sobre preços e salários, o presidente Fernando Collor determinou o seguinte: os salários de março vão receber a inflação integral de fevereiro. Os preços voltam aos valores do dia 12 de março. No dia 15 de abril, começa a política de prefixação de preços e salários. O presidente determinou ainda o pagamento de mais impostos nas aplicações do mercado financeiro. E o cruzado novo é substituído pelo cruzeiro. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. O governo Collor também deu início às privatizações das estatais e à redução das tarifas alfandegárias. Em janeiro de 1991, o presidente Fernando Collor de Mello lançou um segundo plano, o Collor II, que também previa a diminuição da inflação e outros cortes orçamentários. Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Esses perdem, com certeza. E ganham, portanto, todos aqueles que perderam com a inflação. Porém, o plano Collor II não obteve êxitos e só fez aumentar o descontentamento da população. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, não suportou a pressão e, em maio de 1991, pediu demissão do cargo. O mistério da reunião noturna foi logo desvendado. No gabinete do presidente, a ministra demissionária se encontrava com o sucessor dela, o embaixador Marcílio Marques Moreira. Uma conversa rápida sobre economia, agradecimentos do presidente pela colaboração, um aperto de mão e um afago na cabeça. Terminava assim a missão da ministra Zélia. A esta altura, surgiram várias denúncias de corrupção na administração Collor, envolvendo ministros, amigos pessoais e até mesmo a primeira-dama, Rosane Collor. Paulo César Farias, ex-tesoureiro da campanha e amigo do presidente, foi acusado de tráfico de influência, lavagem e desvio de dinheiro. Em uma entrevista para a revista Veja, Pedro Collor, irmão do presidente, foi quem revelou todos os esquemas que envolviam também o próprio presidente da República, Fernando Collor de Mello. Na fita de vídeo que gravou para a revista Veja, o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, faz acusações contra o empresário Paulo César Farias, conhecido como PC, e acusa o presidente de ter sociedade com a empresária alagoano. Na entrevista, ele diz que PC ganhou 12 milhões de dólares de usineiros alagoanos, intermediando um negócio com o governo estadual.
O empresário Pedro Collor diz que Paulo César Farias faz tráfico de influência no governo Collor e que é testa de ferro do presidente. Ele acusa o presidente Fernando Collor de ser o verdadeiro dono de um apartamento em Paris no valor de 2.700.000 dólares que teria sido comprado por PC. Pedro Collor diz que ele e o irmão consumiram drogas na juventude. Pedro Collor diz ainda que o jornal Tribuna de Alagoas, que PC pretendia lançar em Maceió, também pertenceria ao presidente Fernando Collor. Nunca intermediei qualquer negócio. Agora, quero dizer a Vossa Excelência, e jamais poderia negar aqui, que sempre recebi inúmeros pedidos. Nunca me comprometi com ninguém nos pedidos que recebi, mas são pedidos de ordem política, de toda natureza. E alguns deles até tentei resolver e o fiz como cidadão, como homem público das Alagoas, como homem que sempre entrou no processo político, que está na política desde 78, apesar de não ter mandato. O presidente diz que ficou profundamente chocado com as declarações insensatas e falsas do irmão Pedro Collor de Mello. O presidente explica que pediu ao Ministério Público a abertura de um inquérito para apurar as acusações e também de uma ação penal por danos morais. Diz o presidente: o voto de 35 milhões de brasileiros me fez guardião destas instituições que são mais importantes que a minha pessoa, que meus parentes, que minha dor. E o presidente conclui: a verdade prevalecerá. Reafirmarei o que disse aqui agora há pouco. Reafirmarei que, não a revista, veja, reafirmarei o que estou dizendo aqui agora. Por que não a revista? Porque eu não posso provar, querido. Se eu tivesse um documento, por este instrumento particular, torna-se testa de ferro do seu florental, seu Paulo César Farias, com tantos por cento de comissão por sobre negócios escusos. Eu não tenho como provar isso. A mãe, Dona Leda, afasta o filho acusador das empresas e diz: meu querido Pedro atravessa uma séria crise emocional. Uma junta médica não concorda. Feliz, ele mesmo leu o atestado de sanidade mental. Concluímos que o senhor Pedro Collor de Mello encontra-se no momento apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil, não apresentando nenhum diagnóstico psiquiátrico. As primeiras denúncias do irmão não parecem abalar o presidente. Eu venho hoje pedir desculpas à nação pelo desassossego causado desde o último fim de semana pelas declarações insensatas e falsas que meu irmão Pedro tem feito à imprensa. Eu sou quem peço desculpas à nação por ter no passado sido a pessoa que apresentou Paulo César a ele. Depoimentos impregnados de inveja, recalques, ressentimentos. Nas manchetes dos jornais e nas capas de revistas, os escândalos aparecem e chocam. O pedido que fazia a todos ao encerrar os meus comícios durante a campanha presidencial: não me deixem só. Eu preciso de vocês. Mais do que nunca é atual este apelo. Juntos unidos, não permitiremos que os inimigos de nossa pátria alcancem seus torpes objetivos. Somos um povo que acredita no valor do trabalho, no valor da honestidade, acredita no futuro de nosso país. A população, já insatisfeita com a crise econômica e social, revolta-se contra o governo. É instalada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de investigar a participação do presidente da República, Fernando Collor de Mello, no esquema chefiado por Paulo César Farias. Uma CPI é instalada para apurar as denúncias de Pedro Collor. Fica decidido que é a CPI do PC e não do presidente da República. Um começo tímido. Os acusados não parecem acreditar na força que vai passar a ter. Se a culpa existe é da legislação hipócrita sobre campanha política que tem nesse país. Aos poucos, a CPI ganha espaço e credibilidade e Pedro Collor não fala mais sozinho. A CPI revela ao país personagens como o comandante Jorge Bandeira, sócio de PC Farias numa empresa aérea. O luxuoso morcego negro se transforma em símbolo de atividades misteriosas. Outra denúncia irrita ainda mais o presidente. As denúncias de Heriberto, motorista da secretária do presidente à revista Isto É, uma bomba.
O motorista revela à CPI os caminhos por onde anda o dinheiro do esquema PC, que chega à casa da Dinda pelas mãos das poderosas secretárias. Quando chegava com dinheiro, passava para a dona Ana, ela fazia a distribuição do dinheiro para pagar os funcionários da residência. Ana Scioli, poderosa secretária do presidente. Maria Isabel Teixeira, secretária da primeira-dama. Rosinete Melanias, secretária de PC Farias. Por trás desses nomes, muita despesa difícil de explicar. Em um ato desesperado para salvar o seu mandato, Fernando Collor fez um discurso em rede nacional e pediu para que os brasileiros fossem às ruas, vestidos de verde e amarelo, em um gesto de apoio ao presidente da República. No dia 13 de agosto, a falta de sorte. O presidente manda ao povo um recado de desafio. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. A resposta ao presidente teve cores, mas não as que ele esperava. Todos os tons se misturam ao protesto. Do preto anticolor para o colorido anticolor. O povo foi às ruas exigindo o impeachment do presidente Collor. No dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados se reuniu para votar o impeachment do presidente. Foram 441 votos a favor e 38 votos contra. Senhor presidente, meu voto é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado. 1 a 1, os defensores do impeachment avançaram ao microfone. Toda a história girava em torno do placar. Veio o relator Nelson Jobim, defendeu o impeachment e arrancou aplausos. Veio o líder do PMDB e puxou uma fila de líderes. Veio o líder do bloco governista e levou vaias. No momento mais esperado, aplausos e vaias foram contidos. Quase que em posição de sentido, começou a guerra do sim e do não. E o primeiro disparo foi contra o governo. Veio de uma exceção à ordem alfabética. Antes do A, veio o R. O deputado Roberto Campos, do PDS, teve o privilégio de quem deixou o hospital só para votar. Deputado Roberto Campos. Sim, per parecer. O último sim, nossa, todo mundo se abraçando, cantando. Saímos pelo centro, assim, encharcado, feliz, sabe? Todo mundo igual por igual, não tinha rico, pobre, não tinha diferença ali, né? Éramos todos brasileiros felizes por conquistar, né, o impeachment do presidente e a possibilidade de um país melhor. Aqui ao lado, doutor Ulisses, ele acabou de me dizer que esperava, é claro, a vitória, mas não por uma margem tão grande. Doutor Ulisses, os 441 votos assustaram? Foram uma surpresa? Foi um massacre. Nós não prevíamos, eu não verifiquei, até nos meios de comunicação, nenhuma previsão como essa. Foi um verdadeiro massacre, eu repito. E por que isso? Eu acredito que esse rapaz, que cometeu já tantas loucuras, não queira cometer mais essa suprema loucura de continuar num palácio do qual foi despejado pelo povo brasileiro. No sistema parlamentar, todos estariam trabalhando, não precisava a nação parar, para substituir um chefe de governo. A campanha pelo impeachment revelou uma nova espécie política no Brasil, os cara-pintadas. Um momento que marcou a história.
O presidente afastado Fernando Collor de Mello renuncia à presidência da República. Manuscrita pelo próprio presidente afastado, a renúncia. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1996. Um presidente eleito pelo voto popular, de um momento para o outro, se ver afastado do poder da maneira como eu fui, muito mais do que traumático, foi algo que, como se o mundo tivesse desabado sobre as minhas costas. Era o fim do governo do presidente Fernando Collor de Mello. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah.